Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje a gente vai continuar falando nas nossas ferramentas de edição. Então a gente vai para a nossa quinta aula do AutoCAD. Vamos lá? Pessoal, com a nossa interface do software aberto, a gente vai aprender agora algumas outras ferramentas, que vai ser o grupo, o bloco, o Match Property e o Layer, tá? Então o que acontece? Vamos falar aí, aqui primeiramente do bloco. Então, eu tô com um outro desenho aqui aberto e eu quero pegar esse bloco, apertar Ctrl C para a gente copiar e Ctrl V para a gente colar aqui nesse nosso projeto aqui, tá? Aí aqui ele ficou bem pequeno, então o que eu faço? Vou apertar ST, clicar no ponto e vou colocar aqui do tamanho que eu quero, tá? E apertando com um clique para finalizar. Eu quero tirar essa pia aqui e colocar essa daqui. Então, além disso, eu vou ter que rotacionar. Então, aperto RO, clico no ponto específico, clico novamente para ele dar da forma que eu quero. Vou mover aqui para dentro dessa nossa bancada. Aí eu movi apertando M e Enter, clicando no ponto específico e dando outro clique para finalizar onde que eu quero, né? O local que eu quero. Para a gente saber que ele é um bloco, a gente clicando, ele seleciona o objeto inteiro, com linhas, no caso aqui tem um preenchimento, que é a Ashure, então a gente sabe que ele é um bloco. Mas, além disso, a gente pode entrar aqui dentro do bloco e editar. Então, vamos supor que eu quero tirar esse preenchimento e vou fazer algum tipo de alteração aqui. Então, no nosso caso aqui, essa alteração do bloco, quando a gente tiver. Vamos supor que a gente tem 5 pias dessa. Então, quando a gente fazer essa alteração, a gente vai perceber que ela vai alterar em todos, tá? Então, vamos fazer dessa forma aqui. Aí, quando a gente finalizar a alteração, a gente vem aqui, ó, em salvar e clica aqui em salvar. Aí vocês podem perceber que essa alteração foi feita nesses dois objetos. Por mais que eu vou copiando ele, ele vai seguindo essa mesma propriedade, essa mesma alteração. Então, eu altero uma vez só, mas eu tenho as outras modificações da mesma quantidade do objeto que eu tiver, tá? Outra forma também é da gente transformar algo que a gente quer em bloco. Então, eu tenho esse vaso sanitário aqui, ele tá desagrupado, né? Tá com linhas, e é até chato pra gente mover, pra gente fazer o que a gente quiser, porque a gente tem que ficar selecionando ele toda vez. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar o vaso inteiro. Tá vendo que ele selecionou essa linha? Então, eu posso apertar o Shift e selecionar essa linha que ele vai tirar. E aí, eu posso escrever bloco. Apertar Enter, vou colocar aqui vaso sanitário, aí eu coloco da forma que eu quero que esse objeto chame, clico em OK, e aí ele vai transformar em bloco. Então, as mesmas propriedades que o bloco vai ter, esse aqui também vai ter. Então, aqui a gente tem as opções de edição. Mas o que a gente pode fazer também? Além disso, se a gente quiser ter essa modificação em um objeto só e o outro não, que no caso acontece como um bloco, a gente pode agrupar esse objeto como um grupo. O que a gente pode fazer? A gente pode selecionar o vaso, desconsiderar essa linha e digitar Group. Clicando no Enter, ele vai agrupar e transformar em um objeto só. Então, eu posso simplesmente clicar no objeto, ele vai selecionar inteiro e mover normalmente, sendo que ficar selecionando o objeto todo, tá? Essa é uma outra forma também da gente fazer. Outra coisa importante é que a gente vai, quando a gente plota, a gente tem especificações de leis diferentes. Então, aqui em leis, a gente vai ver todos os nossos leis que a gente tem. É como padrão o zero e def point no AutoCAD mesmo, caso você não criar nenhum, tá? O que acontece? Esse def point, ele é usado para a gente, quando a gente for plotar, a gente abrir uma janela de visualização, essa linha ela não vai aparecer na plotagem. Então, tá vendo que essa parte do símbolozinho aqui da impressora está desativado. Então, geralmente, a gente usa para que, quando a gente abre uma janela de visualização, aquele quadrado que a gente for colocar da visualização não aparecer. As informações vão aparecer, mas o retângulo que a gente for abrir na janela não vai, tá? Então, essa lei a gente normalmente usa somente para isso, não usa de forma... não é frequentemente usado para outras categorias, tá? Então, eu vou clicar, vou colocar aqui lei de fixo.
Então, eu venho aqui em novo layer, vou clicar e vou selecionar. Vou colocar mobiliários fixos. Aqui em Color, eu vou colocar uma cor, vou colocar aqui amarelo. E aqui eu posso colocar qual que é a espessura dessa linha aqui, porque a gente vai ver aqui na nossa tela do AutoCAD. Porque na hora da plotagem é outra coisa, tá? Aqui a gente vai ver a nossa espessura. Vou deixar do jeito que tá padrão mesmo. E aqui eu posso colocar como que a linha vai ficar. Se ela vai ser contínua, tracejada, essas coisas do tipo, tá? E aqui eu posso excluir ela, então eu posso vir aqui nesse botão e dar delete, ela vai ser excluída. Se caso houver algum objeto com esse layer, ela não vai excluir, tá? Então pode ser que às vezes aconteça esse errinho, então pode ser por isso. Eu posso congelar ela, então às vezes eu quero que ela seja ocultada no meu desenho, então eu clico em congelar, ou a questão de visualização que eu posso tirar ou trancar. Aí tem diversas opções aqui, mas aqui eu vou deixar no mobiliário fixo. Aqui vai aparecer os meus layers aqui. E eu posso selecionar aqui, vou selecionar até todos os mobiliários fixos aqui, que no caso é pia, bancada. E vou clicar aqui no layer que eu quero. Então, ele vai ficar da cor que eu especifiquei, tá? E aqui eu posso também escolher, às vezes, uma outra cor. Às vezes eu quero que só a bancada fique plotada na cor vermelha, então eu posso deixar. Posso colocar aqui também com uma outra espessura diferente. A linha contínua. E assim vai ficar dessa forma. Aí, o que que acontece? Vou copiar aqui o vaso sanitário. Apertar M. Não, na verdade, é copiar. E vamos supor que eu copiei esse objeto e ele veio assim branquinho, que geralmente é o layer padrão, tá? E aí eu quero aplicar esse mesmo layer com as propriedades todas nesse objeto aqui. O que que eu faço? Eu aperto MA, que é Match Prop, clico Enter, vou selecionar onde que eu quero que copie as propriedades do objeto e vou clicar nesse objeto que eu quero. E aí a gente consegue copiar essas propriedades e colocar em outro objeto, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.